Oiê, vamos falar de O Duelo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E hoje a gente vai analisar e ler alguns trechos também e entender a importância de estudarmos o conto dentro da obra de Sagarana chamada de O Duelo. E grita a piranha cor de palha, irritadíssima. Tenho dentes de navalha e com um pulo de ida e volta resolvo a questão. Exagero, diz a raia. Eu durmo na areia, de ferrão a prumo, e sempre há um descuidoso que vem se espetar. Pois amigas, murmura o gimnoto, mole carregando a bateria. Nem quero pensar no assunto. Se eu soltar 3 pensamentos elétricos, bate poço em volta, até vocês duas boiarão mortas. Conversa a 2 metros de profundidade. O duelo vai ser o quarto ponto que vamos encontrar dentro da obra de Sagarana. É uma obra muito importante porque ela vai ter alguns aspectos que vão lembrar muito o que a gente tem com o estilo bang bang ou estilo de faroeste, bem comum dos Estados Unidos, mas que vai ter aqui uma perspectiva mais brasileira. Há também um filme que é a adaptação da obra. O filme ele vai fazer algumas outras diferenças para poder ser adaptado em um filme, coisa que não funcionaria muito bem em um livro, mas a gente vai falar disso depois quando eu for falar quais são as diferenças e até mesmo se eu gostei do filme. Dentro das palavras do próprio Guimarães Rosa a respeito do conto, a gente vai ter que ele fala que aqui tudo aconteceu ao contrário do que ficou dito para anterior. Ele tá falando da volta do marido pródigo, e ele fez isso só de uma forma menos pensada. A história foi meditada e vivida durante um mês, para ser escrita em uma semana aproximadamente. Contudo, também quase não sofreu retoques em 1945, dando a entender que Duelo é uma obra mais pensada, mais escrita, mais diferente do aspecto que a gente tem do que foi A Volta do Marido Pródigo. O que talvez dê para entender com a diferença entre A Volta do Marido Pródigo com O Duelo é que não é que a obra ela é mais poética, ela tem palavras mais difíceis ou ela foi construída de forma mais difícil. Eu acho que o cenário que vamos ter em O Duelo é totalmente diferente porque não é uma história que a gente pode talvez reconhecer com muita facilidade, mas que para uma pessoa que viva no sertão mineiro ou que está afastada dos centros urbanos ou já ouviu falar essa história em sua família, possa reconhecer e inclusive também a história de O Duelo traz uma tensão que se você não prestar atenção ou você não se importar, talvez você fique meio que emburrado com a história ou você acha ela muito chata. A história é realmente extensa. Ele vai ser o segundo maior conto que tem dentro da obra de Sagarana, perdendo apenas para O Burrinho Pedrez. Apesar de não ser a intenção, há uma divisão de 4 partes dessa obra. Então aqui eu vou dividir em cada uma das partes para poder explicar o que acontece em cada uma delas e sua importância. Na parte 1, vamos ter então a apresentação de Turíbio Todo, que vai ser um celeiro de profissão na cidade do beira do Borrachudo. A gente vai ter que o próprio narrador ele vai se intrometer na história, falando que bem no comecinho, ele poderia dizer que o Turíbio Todo realmente tinha razão no começo da história. Vamos perceber que esse julgamento, esse juízo de valor sendo feito por parte do narrador, não é que ele está tentando fazer com que você identifique o que é bem e o que é mal. Aqui a violência, não só em O Duelo, mas em Sagarana e as intenções, são intenções que você consegue entender segundo o contexto. Não que a gente vai entender que apenas existe bem e mal, mas que dadas as circunstâncias, dado todo o cenário, é possível entender o motivo das personagens estarem se comportando desse jeito. Temos que o começo da história vai falar que ele virou um celeiro que virou vagabundo porque por conta da estrada ele começou a perder muitas ofertas de trabalho, já que os carros iam com um grande sucesso e o celeiro não fazia com que houvesse tanto sucesso. Teve várias coisas que aconteceram de errado durante o começo da história que a gente vai ver que é. Primeiro, ele foi pescar e a pesca não foi boa. Depois, ele perdeu alguns itens de pesca ao longo do caminho e para piorar, ele viu que quando ele estava chegando na sua casa e ele tinha avisado a sua esposa que ele ia pernoitar em outro lugar, ele estava sendo traído. E não somente ele estava sendo traído por qualquer pessoa, mas por um ex-militar. E para a gente poder perceber esse comecinho de história, para a gente poder ser introduzido a personagem de Turíbio Todo, vamos analisar aqui o comecinho da história de Duelo. Turíbio Todo, nascido à beira de Borrachudo, era celeiro de profissão, tinha pelos compridos nas narinas e chorava sem fazer caretas. Palavra por palavra, papudo, vagabundo, vingativo e mau. Mas, no começo dessa história, ele estava com a razão. Aliás, os capiaus afirmam isso assim peremptório, mas bem que no caso havia lugar para atenuantes. Impossível negar a existência do papo, mas papo pequeno, discreto, bilobado e pouco móvel.
para cima, para baixo, para os lados, e não escandaloso papo de mola quando anda pede esmola. Além do mais, ninguém nasce papudo nem arranja papo por gosto. Ele resulta das tentativas que o grande percevejo do mato não faz para se tornar um animal doméstico nas cafuas do Iberra-Rio, onde há também cúmplices, camaradas do barbeiro, 5 espécies mais ou menos de tatus, e tão modesto papúsculo incapaz de tentar o bisturi de um operador, e não enfiava o seu proprietário. Toribio todo era até simpático, forçado a usar colarinho e gravata, às vezes parecia mesmo elegante. Não tinha, porém, confiança nesses dotes, e daí ser bastante misântropo, e dali ter querido ser celeiro para poder trabalhar em casa e ser menos visto. Ora, com a estrada de ferro e mais tarde o advento de 2 estradas de automóvel, rarearam as encomendas de arreios e cangalhas, e Toribio todo caiu por força na vadiação. Agora, quanto às vibriças e ao choro sem visagens, podia ser que indicassem gosto punitivo e maldade, mas com regra, o quanto necessário, não em excesso. Então aqui a gente vai perceber esse cenário de início de história do Toribio. Uma coisa interessante da gente perceber da obra de Guimarães Rosa é que não há uma tentativa de falar esse aqui está certo, esse aqui está errado. A gente mostra que as complexidades que existem de termos relações sociais, elas são estruturais. Essa é uma temática importante dos romances realistas, que vem também com uma perspectiva do próprio Guimarães Rosa de mostrar é muito mais do que dizer que uma pessoa está certa e uma pessoa está errada. Você consegue entender o contexto. Não significa que você entender é porque você está defendendo a pessoa. São duas coisas completamente diferentes. Esse ex-militar é Cassiano Gomes, que a gente vai depois entender mais um pouco sobre ele. Quando o próprio Toribio todo ele volta para casa, ele vai passar a noite fora, porque ele fica feliz que não o viram que estava flagrando a traição, trata muito bem a esposa, paga os funcionários, compra também algumas celas melhores para seu cavalo, faz algumas coisas que são até meio estranhas para o seu comportamento de alguém que não está trabalhando tanto e está mais na vadiagem. Vamos perceber depois que alguns dias se passam e que ele passa na frente da casa do Cassiano Gomes, vê ele de costas para a porta e atira e mata ele no ato, e ele foge dessa situação. Interessante perceber, quando ele vai matar, ele decide que mata Cassiano Gomes e que vai fugir alguns dias da cidade para que a poeira baixasse, mas que ele não mataria ou faria mal à sua mulher. E aí, o que vai acontecer, que temos essa informação depois, é que na verdade quem morreu não foi Cassiano Gomes, mas sim o seu irmão, que é Levindo Gomes, que era irmão do Cassiano Gomes. Ele enterra o irmão, recebe as condolências da cidade e pega sua espingarda e jura matar Toribio porque ele sabia quem era o assassino. E pra gente poder perceber como que rolou essa orquestração dessa tensão de o Toribio querer matar o Cassiano, vamos ver aqui como é que ele vai acabar, inclusive, tendo esse assassinato que acaba dando errado. E depois, no outro dia, voltou para casa, foi gentilíssimo com a mulher, mandou pôr ferraduras novas no cavalo, limpou as armas, proveu de coisas a capanga, falou vagamente numa caçada de pacas, riu muito, se mexeu muito e foi dormir bem mais cedo do que de costume. E isso foi na quarta-feira. Quinta-feira pela manhã, altos são os montes da Transmantiqueira, belos os seus rios, calmos os seus vales. E boa é sua gente, mas homens são os homens, e a paciência serve para vãos andares, em meados de maio ou no final de agosto. Garruchas, há que sozinhas disparam, e é muito fácil arranjar-se uma cruz para sepulturas de beira de estrada, porque a bananeira do campo tem os galhos horizontais, em ângulos retos com um tronco simétricos, se continuando dos lados. E é só ir para cortando todos com exclusão de 2. E que? Tatu-peba, não desenterra os mortos? Claro que não! Quem esvazia as covas é o tatu rabo mole. O outro, para que iria ele precisar disso se já vem do fundo do chão, em galerias sinuosas de bom subterrâneo? Come tudo lá mesmo e vai arrastando ossadas para longe, enquanto prolonga seu caminho torto de cuidoso sapador. Bem, quinta-feira de manhã. Toribio todo teve por terminados os preparativos e foi tocaiar a casa de Cassiano Gomes. Viu a janela, dando as costas para a rua. Toribio não era mau atirador, balia o outro bem na nuca, e correu em casa, onde o cavalo o esperava na estaca, arriado, almoçado e descansadão. O que a gente consegue perceber já nessa história é o jeito que a gente vai perceber de como a gente vai criando-se essa tensão. Eu acho que o importante do que a gente tem de criar-se tensão é mostrar que aqui nessa história nós estamos na página 161, sendo que a história começa na página 159. A intenção da gente mostrar algo que está para acontecer, e inclusive o próprio título do conto ser chamado de duelo, a gente percebe que esse duelo ele vai se prolongando, se prolongando. Parece que é para isso acontecer de uma vez, que os dois vão apontar a arma um para o outro e vão atirar,
mas a tensão é criada porque esse momento nunca chega. Então é mais uma prática de boa leitura, da gente perceber quando que vai chegar esse clímax, do que de fato esse clímax que já chegou. Então é meio complicado a gente ficar só esperando o que acontecer, porque parece que vai acontecer, parece que vai acontecer, parece que vai acontecer e não acontece em nenhum momento. É aí que tem alguns problemas do que temos de uma obra que ela tem grande preceito, uma narrativa. Por conta de estarmos vendo uma perseguição, nós não podemos receber tanta informação de uma personagem quanto da outra, porque tira a atenção de saber se eles estão perto ou se eles estão longe. A todo momento nós temos uma falta de informação que parece que o Turíbio está cada vez mais longe do Cassiano, e aí o Cassiano ele consegue chegar mais perto, mas aí quando a gente descobre, na verdade o Turíbio já está em outra região. Tanto é que ao longo da obra dessa perseguição, que inicialmente se dura como apenas 2 meses, a gente vai recebendo outras informações ao longo do que temos, tanto do Cassiano quanto do Turíbio, que em um filme é atrapalhado. Então perceba, visualmente falando, parece que o Turíbio ele é uma pessoa mais velha, como se fosse algo entre os seus 50 anos. Então a gente imagina uma pessoa um pouco mais perto de estar na meia-idade, enquanto Cassiano ele já tem uma marra de uma pessoa próxima dos 30 anos. Só que quando a gente assiste o filme, os dois parentam ter a mesma idade. Mas existe uma diferença crucial quando a gente tem uma narração. A gente tem que algumas informações são dadas em certos momentos para poder ficar mais claro. Porque, primeiro, o Cassiano Gomes ele é realmente militar. Porém, ele é militar que foi retirado do seu ofício porque ele tinha problema no coração, enquanto o Turíbio ele conhecia a região. Então, enquanto o Turíbio ele sabia poupar recursos para poder fugir, o Cassiano ele ainda era jovem e estava gastando e queimando lenha à toa. Se enquanto no filme a gente tem que outras cenas vão acontecendo, como o Cassiano Gomes encontrando com outros jagunços, encontrando com outras pessoas com o qual ele fazia também comércio, na obra a gente vai tendo uma narrativa da mudança do cenário e da mudança do sertão mineiro. Então a gente vai tendo que algumas cidades vão sendo nomeadas, também a diferença até dos animais que vivem nas regiões, então é meio confuso se você não está acompanhando com uma certa atenção, porque várias páginas vão passar e parece que você não está prestando atenção, mas realmente a intenção do Guimarães Rosa é criar uma tensão, é criar um momento de que o Cassiano Gomes em algum momento vai achar o Turíbio. Então a gente tem mais informações do Cassiano Gomes, o que ele está fazendo, do que de fato do Turíbio. No filme é dividida essa diferença. Então eu acho que o filme ele traz alguns aspectos bons da obra, e por isso que inclusive ele é uma adaptação, ele não é o que tinha no livro exatamente para poder passar no filme, porque eu acho que não daria certo da mesma forma. Vamos ter também que o Turíbio, em um desses momentos, ele vai se encontrar com a sua amada, que é a dona Silivana, e ele explica o seu plano, falando que, inclusive, o Cassiano Gomes, ele realmente era mais novo, mas ele desperdiçava energia, e que, no seu plano, ele estava esperando que o coração dele desse problemas do Cassiano. O Cassiano acaba sabendo esse plano também, por parte do Turíbio, mas não desiste, porque ele tá pensando que ele tá blefando. Então, continua-se a perseguição, que era pra verdade durar um pouco menos de tempo, mas vai durando meses. Depois de 5 meses, o Cassiano, com uma sensação de que o Turíbio tinha passado ali por perto da ponte, ele vai, inclusive, comprar um garoto para poder perguntar se ele passou por ali, e vai dando algumas inscrições. O menino não viu e compra o menino para poder falar: se achar esse cara, me avisa que eu quero vir aqui matar ele. Nesse meio do que eles estão esperando, aparece também o dono da fazenda, que ele tá procurando uma pessoa que estava à procura dele de matá-lo, que era o Elias Ruivo. Mas a gente vai perceber que em um desencontro, o Cassiano acaba atirando nele, que ele não tinha nada a ver com essa situação. Tanto aquela pessoa que encontrou o Elias Ruivo deixa tranquila a situação e deixa o Cassiano pra lá. Inclusive, esse homem que tinha perguntado sobre o Elias Ruivo era o Chico Barqueiro, e que, a partir dali, o Cassiano Gomes começou a já sentir alguns sintomas do seu coração falhando, e ele decide dar uma pausa e volta para casa. E enquanto nesse mesmo momento a gente vê que o próprio Turíbio estava ali por perto passando na ponte. O Chico Barqueiro acaba sabendo quem é o Turíbio e também da sua fama dessa história que estava acontecendo, dessa perseguição, não somente porque ele era famoso, mas também o próprio caos do Cassiano Gomes estava famoso. Então, enquanto ele encontrava as pessoas o reconheciam e o que ele estava fazendo. O Chico Barqueiro fala que ele é um ordinário, fala que ele é um salafrário, fala que ele é um homem com pouca coragem. Mas, mesmo assim, ele passa pela ponte,
e atravessa o rio com o Chico Barqueiro, contando inclusive a respeito do rio, falando dos peixes e falando de toda a descrição do sertão mineiro. E depois de ouvir que alguns patos procuravam um espaço por lá e que não tinham lagoas porque estava num período de seca, temos uma descrição de alguns baianos que estão passando por lá e que eles falam, isso é o que tem escrito no livro, por favor, não me cancelem. Ele fala que eles estão indo para São Paulo para ganhar muito dinheiro, gente. Então, ele teve saudades da Dona Silvana, mas ele foi também para a região de São Paulo, assim terminando a parte 1. Na parte 2, que é uma parte bem curtinha, que inclusive tem uma diferença também do filme, nós vamos ter que o próprio Cassiano, ele volta para o Arraial e a Dona Silvana recebe cartas do Turíbio que ele foi para São Paulo arranjar dinheiro. O Cassiano, ele decide que essa vida que ele estava de ódio poderia acabar acabando com sua própria vida. Ele decide vender tudo o que ele possui, arranjar um dinheiro e se despedir de todo mundo que ele conhece por ali, porque ele ia procurar vingança e sabia que ele não ia voltar com as condições do coração que ele tinha. O que tem de diferente nessa história que tem no filme é que no filme a própria Silvana fala: ah, mas bem que seria legal se vocês dois pudessem morar juntos e fazer as pazes, porque não é bom só ter um ou só ter o outro, é bom ter os dois. Eu acho isso um toque interessante porque mostra não somente essa diferença de comportamento de mulher, mas eu acho que uma parte mais importante. O tema central da obra é o ódio. A gente vai perceber que o Cassiano Gomes, ele está com um ódio que faz tanto mal para ele, que fisicamente está acabando com todo o seu vigor de ser ex-militar, mas também o Turíbio, que ele vai sendo mais maquiavélico, ele tem um ódio que já foi desconsumido porque ele tá fazendo com que ele matou o irmão, claro que foi sem querer, mas ele vai saboreando essa jornada que o próprio Cassiano está indo atrás dele, sem nem pensar, sem nem se justificar de forma tão exata. Então é estranho, são diferentes formas de expressão de ódio que a gente vai ter, mas que a gente vai perceber que ele tá com tanto ódio que ele não percebe que o pedido, ele é maluco. Mas sim, as duas personagens estão tão consumidas por esse sentimento, elas não conseguem pensar em mais nada. Elas conseguem pensar em, por exemplo, viajar do sertão mineiro para São Paulo, de ir um correndo atrás do outro, trocando cavalo e fazendo sabe-se lá o quê, do que de fato apenas esquecerem a história, ou se não, quem sabe, né, abandonar a mulher e saber que ela não é boa coisa. Então assim, é uma doideira porque eles estão realmente consumidos de ódio. E pra gente poder perceber também que nem de tudo a gente tem de flores nessas obras do Guimarães Rosa, a gente percebe que há algumas pontadas para poder divertir o próprio leitor, apontando alguns problemas da própria obra. Percebe aqui. Nem por sonhos pensam em exterminar a esposa, Dona Silvana. Tinha grandes olhos bonitos, de cabra tonta, porque era um cavalheiro, incapaz da covardia de matar uma senhora, e porque basta de sobra o sangue de uma criatura, para lavar, enxaguar e enxugar a honra mais exigente. Então percebe que assim, é uma situação engraçada. Ele tem aqui uma narração falando que ele tinha grandes olhos bonitos de cabra tonta, que inclusive no filme é falado também essa cena, mas assim, ele falou, não, acha, ele era cavalheiro, jamais que ele poderia matar uma mulher. Mas perceba que como ele matou o que ele queria matar o Cassiano Gomes, é com cara de costas. Você quer coisa mais covarde do que você atingir uma pessoa do que ela de costas? Mas quando se fala de uma mulher, não, acha que é isso. Então assim, são paradoxos do que a gente tem de linha de raciocínio. É lógico que aqui eu não tô falando de violência contra a mulher, de tipo, ah não, se matou um tem que matar o outro. Mas é a forma do raciocínio. Percebe que aqui a gente ainda tem reminiscências de uma tradição brasileira, de uma tradição de um pensamento. Lógico que aqui a gente tem com uma situação que a gente aqui olharia com, faz sentido ele querer matar um e não querer matar a mulher. Mas é tipo, você olhar pra sua mulher traindo você com o seu melhor amigo no sofá e você queimar o sofá. O jeito que você tá pensando e o raciocínio é esquisito, ele não funciona muito bem. Você consegue entender a pessoa, mas o raciocínio não faz sentido. Na parte 3, vamos ter que o Cassiano Gomes não foi muito longe, então a sua condição não conseguiu fazer com que ele viajasse muito tempo em nenhuma distância muito longa, e ele para numa região chamada de Mosquito. Ele tinha dinheiro e inclusive ele chamou alguém para poder cuidar dele e também oferecendo para alguém que pudesse matar um certo alguém. Como era de se esperar, não tinha ninguém para poder aceitar esse dinheiro e também esse ofício, e aí ele ficou sendo cuidado por ali. Como não tinha ninguém, era difícil para ele sair e também ser cuidado. Até que ele achou um irmão mais novo que estava sendo maltratado pelos outros irmãos
e foi conversar com ele para poder saber quem que ele era. Esse garoto é chamado de Antônio, mas na verdade tem também um outro apelido para ele, que é Tintim, só que um outro que ele é mais conhecido, que é 21. Depois ele vai até contar por que esse nome, é porque a sua mãe teve 20 filhos e ele foi o 21º. O Cassiano Gomes, inclusive, acha muita graça dessa história. Nessa jornada, ele vai inclusive achar graça do 21, até mesmo ele pergunta por que ele não revidava das pauladas que ele recebeu dos irmãos mais velhos, e foi porque a mãe pediu para que ele nunca revidasse. Olhando para esse coração um pouco mais carinhoso, ele até dá um pouco de dinheiro para poder alimentar a própria filha, perguntando por que ele sabia que tinha uma filha, que ele perguntou, e no outro dia, o 21, todo emocionado, levou a filha para ele para poder apadrinhar. Aí ele começou a pagar um certo dinheiro para poder ver as crianças brincando perto dele, e ele começa a até pensar no céu, como se esse ódio ele fosse um pouco relaxando e ele pensasse em outros aspectos da vida. Em um dia, o 21 chega desesperado falando que o próprio bebê iria morrer, e dali o próprio Cassiano vai dar o dinheiro para que o 21 possa cuidar e chamar o médico. Ele dá uma desculpa falando que na verdade o médico também era para o Cassiano Gomes e que não era para ele se preocupar, e daí o médico via tanto o bebê quanto também poderia ver o Cassiano Gomes, e pediu também para que um padre viesse junto para ele poder confessar. Então, só para a gente poder perceber a mudança de personalidade que temos do Cassiano Gomes quando ele vai encontrar com o 21, vamos analisar aqui um trecho da obra. Cá mais para perto, menino. Como é mesmo a sua graça? O senhor vai se rir de mim, mas se me chamar por meu nome direito, de Antônio, ninguém não fica sabendo quem é. Tintim é apelido que eu não gosto, antes mesmo me chamando de 21. Cassiano começou a rir, mas teve de parar, porque tossiu e botou sangue. 21, que graça! Mas que é isso, de uma pessoa se chamar 21? É outro apelido que me chamam. E pra amor de que nem a minha mãe teve 21 filhos, e eu fui o derradeiro, e por via disso, eles botaram esse nome em mim. E quem é aquele manguarão, aquele grandalhão que estava te dando arrancos? É meu irmão Isé, sim senhor. Por que ele estava te batendo? Por causa que ele queria tomar de mim essas mandioquinhas ensoadas. E eu não dou, porque eu estou levando para minha mulher, que teve criança anteontem. E não tem nada lá em casa para ela comer. Ô seu 21, pois então você é casado e é o primeiro filho? Senhor não, com esse é 3. O primeiro morreu de ano. E o outro, que era mulher, nasceu morto de nascença. E por que você que tem essa testa cabeluda de homem bravo e as sobrancelhas fechadas, juntando uma com a outra por cima do nariz, por que você ficou quieto e não bateu nele também? Não vê que minha mãe sempre falava para eu não levantar a mão para meu irmão mais velho. E, como eles todos são de mais idade, por isso todos gostam de dar em mim. Então percebe que, assim, uma das coisas mais curiosas do que temos, que não somente do ser humano, mas também que a gente tem nesse cenário brasileiro, que a gente percebe dessa pessoa tão consumida pelo ódio, analisando toda a situação, a gente vê que a maior raiva que tá se passando pelo Cassiano Gomes é por realmente o irmão dele ter morrido. Eu não acho que exista uma forma de se comparar ódios e de se comparar frustrações, mas eu acho que uma das grandes coisas que a gente pode perceber de nós mesmos podermos relevar coisas que estamos levando na nossa vida é a gente poder encontrar outras pessoas. Eu acredito que essa forma desse contato, e até mesmo o próprio Cassiano rindo, perceba, ele tá rindo em uma situação, ele tá quase prestes à morte, ele tá consumido por ódio, que ele quer matar o Turíbio todo, e ele encontra esse 21 e ele se abre de dar risada dessa situação do nome dele não revidando pros irmãos. Então, essa simpatia, esse contato, esse toque de relações humanas torna a gente humano. Então, essas relações sociais, essa troca de histórias. Então, perceber que em uma pequena conversa, um homem tão consumido que queria que alguém matasse o Turíbio todo, ele agora tá ali conversando com um cara que perdeu os seus filhos, que ele apanha dos irmãos, inclusive depois que ele mesmo vai doar dinheiro. Então, eu acho que o bonito dessas obras que a gente percebe, inclusive desse do duelo, é que, claro, ele está consumido pelo ódio, mas também falta uma coisa muito importante, que é o toque humano. É um toque de emoção. Então, que eu acho que muitas vidas passam por coisas tristes, mas eu acho que as coisas tristes fazem a gente lembrar do que é bom na vida. Tanto é esse contato dessa pessoa tão pura, que não revida, que tá querendo o melhor para a vida das pessoas, e inclusive que ele mesmo depois vai reaprender isso. Na parte 4, vamos ter o retorno de Turíbio para a região. Ele trabalhou e arranjou um certo dinheiro, inclusive ele até ficou um pouquinho mais gordinho, coisa que é falada na história, porque havia uma certa fartura na região de São Paulo, e aí ele arranjou um cavalo para poder conseguir viajar por aquela região. Há uma pequena diferença, porque na adaptação cinematográfica nós percebemos uma volta um pouco mais
lenta. Eu acho que inclusive isso vai ser um certo problema depois, porque eu vou mostrar depois pra poder não dar exatamente um spoiler, porque eu acho que o livro trata isso de uma forma um pouco mais genial do que o cinema conseguiu fazer. Mas é difícil realmente isso acontecer, você vai perceber depois. Quando a gente tem esse retorno do Turíbio no filme, a gente sabe que o Turíbio já teve algumas relações com outros jagunços, também com outras pessoas que prestavam favores e também com outros ciganos. Então é uma questão de clientismo, é uma situação mais de uma mão lava a outra. É bem comum essa situação no Brasil. Só que, enquanto ele vai voltando para a sua região, ele vai perceber que tantas pessoas que prestavam favores para eles não estão mais ali, ou se não ainda passam a perna nele, e também até mesmo os ciganos que gostavam tanto dele emprestam um cavalo que não anda a distância que ele gostaria que andasse, e aí ele empaca num certo caminho. Ele vai amaldiçoar os ciganos, mas ele continua a sua jornada, mesmo que ele fosse agora uma pessoa que tivesse dinheiro e tivesse boas roupas. Ali no sertão, não adianta essa coisa de dinheiro e essa coisa de você ter boas roupas se você não é malandro. Nesse meio do caminho, um caipira é encontrado pelo Turíbio, e o Turíbio ele gosta muito desse jeitinho simples que tem do caipira e vai acompanhando ele pedindo para poder dar direções para onde ele vivia. O caipira faz algumas perguntas, inclusive algumas perguntas muito específicas, o qual o Turíbio acha meio estranho esse tipo de pergunta. Nesse meio do trajeto, ao qual o Turíbio não conhecia, ele foi percebendo que o caipira era muito triste e interrompia algumas vezes o próprio Turíbio, até um momento que ele chegou até um local e ele gritou para o Turíbio para ele poder pedir perdão, que ele ia matar ele ali mesmo. Apesar de não falar o seu nome, o caipira era o 21. O Turíbio falou que ele tinha dinheiro também e que pagaria a mais do que o pagaram pra ele. Só que ele falou, o problema não é dinheiro, o problema é que é promessa, e promessa eu vou cumprir. Enquanto o Turíbio começa a rezar, porque ele percebe que ele não vai conseguir fugir, o 21 vai lá e atira nele. Diferente da adaptação cinematográfica, o 21, ele aparece com um manto em cima da cabeça. Esse que é um problema que a gente tem de adaptação cinematográfica, quando a gente não tem descrições físicas. No livro, não é dito realmente as descrições físicas, falando que aquele caipira que o Turíbio encontrou era o 21. Então há um certo suspense, porque ele tá retornando, mas a gente não sabe exatamente quem que é. No filme, a gente tem uma pessoa de manto e, vendo a boquinha dele, com a barba e a voz dele, fica mais fácil da gente poder associar. Então, é um problema que realmente existe em adaptação cinematográfica, que é o visual e ser chamado pelo nome. Então, é difícil da gente conseguir identificar e criar esse suspense pelo visual com o que a gente tem no filme, porque o visual é lei no filme, enquanto no livro você até mesmo consegue disfarçar. E também pra gente poder lembrar, né, que apesar de toda essa situação que a gente tem do 21 que se encontrou com o Cassiano, eu acho que o pior que vai existir aqui é cumprir uma promessa. Então a gente vai ver aqui o final do conto. Seu Turíbio se arpeia e reza que agora eu vou lhe matar. Que é? Tu está louco? Mas o Caguincho estava sério e pálido, e sua mão direita segurava uma garrucha velha de 2 canos paralelos sinistro. Se apreie de pé, seu Turíbio. E o homenzinho dizia isso assim mole, mas sem deixar de estar terrivelmente atento. Então o Turíbio todo encarando fez figura e fez voz. Deixe de unha cachorro que eu te retalho na taca. Não grita, seu Turíbio, que não adianta. Peço perdão a Deus e ao Senhor, mas não tem outro jeito, porque eu prometi ao meu compadre Cassiano, lá no mosquito na horinha mesmo dele fechar os olhos. Ao ouvir o nome do inimigo, Turíbio todo teve o maior sobressalto. A mão da garrucha do capelzinho tremia. Turíbio também pegou todo a tremer. Ah, quanto é que ele te pagou? Eu posso dar o dobro, te dou tudo que eu tiver. Não tem jeito, seu Turíbio. Abaixo de Deus foi ele quem salvou a vida do meu menino. E eu prometi quando ele já estava na vela na mão. É uma tristeza, mas jeito não tem remédio nenhum. Atônito, Turíbio arregalava os olhos e sentia um medonho que é a falta de tempo pra gente poder pensar. Escuta, eu também tenho família. Se apeie, seu Turíbio. Pelo amor da Virgem Santíssima, pelo amor do teu filho, não faz isso, Deus castiga. Não me mata. Pois então resta, seu Turíbio, que eu não quero a sua perdição. Aí Turíbio todo teve um grande arranco de horror e estendeu os braços. Espera, não atire ainda não. E levantou a mão à testa, se benzindo com voz gritada, em que o choro já começava a tremer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Padre nosso, mas não. Assim como um carneiro, não. Curvou de banda e puxou o revólver. E foi um golpe de rédeas e outro de espora, fazendo o cavalo se empinar. Mas a garrucha não negou fogo. Turíbio todo pendeu e se afundou da sela, com uma bala na cara esquerda e outra na testa. O cavalo correu. O pé do defunto se soltou do estribo. O corpo prancheou, pronou e ficou estatelado. Então o Caguincho, Timpim 21, fez também em nome do padre
e abriu os joelhos esporeando, e o cavalinho Pampa se meteu de galope por um trilho entre os Itapicurus e os Canudos de Pito, fugindo do estradão. Então eu acho que a gente pode perceber que é uma situação muito triste, porque é essa herança quase que católica de levar essa herança do ódio, o 21 tem que realizar essa promessa de que tinha que matar, porque acima de Deus tinha essa promessa dessa pessoa que tinha curado e tinha cuidado de sua filha, e que ele tá tremendo. Eu acho que a minha leitura foi até meio ruim, porque o 21, ele vai lendo essa história, ele vai conversando com o Turíbio e ele tá tremendo, ele tá com medo. O Turíbio, ele tá tentando pensar, ele tá tentando raciocinar, inclusive que até mesmo ele tenta puxar o revólver para poder atirar no 21 para não morrer, mas o 21 tinha um tiro certeiro e conseguiu matar e atirar antes no próprio Turíbio todo. Eu acho que aqui na obra é um pouco menos dramático a forma que ele toma um tiro, porque acaba rápido o duelo, mas quando a gente tem no filme, ele toma vários tiros, ele até ainda tenta conversar e ele se encontra com a dona Silivana. Então, aqui eu acho que é menos dramático porque o conto te pega de surpresa e não deixa tempo de você conseguir raciocinar. Já no filme tem toda uma cena dramática, tem todo um reencontro, tem toda uma situação que a gente percebe e vê. Então aqui eu acho que nesse finalzinho eu ainda prefiro o do livro do que de fato do filme. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Esse aqui vai ser então o conto que temos chamado de O Duelo, e também com alguns aspectos que eu trouxe também da obra cinematográfica. Caso você não queira ler o conto, que apesar de ele ter várias extensões, ainda dá para ler e poder se divertir bastante com essa leitura. Acho que você também pode ver a adaptação cinematográfica, que também ela é bem interessante, em algumas diferenças, mas não são diferenças que atrapalham, são diferenças que elas ajudam. Lógico que eu falei aqui também dos problemas de uma adaptação cinematográfica, mas a gente precisa entender também que existem alguns problemas de se escrever uma obra. Então, quando se cria tensão em uma obra, eu acho que descrições atrapalham bastante o nosso foco. Então um filme, ele é muito bom para poder criar uma tensão, que eu acho que é mais visual e é mais intencional e é mais fácil de ver do que quando você tem um livro. Às vezes está criando-se uma tensão no livro e está falando, mas o que eu tô lendo aqui? Eu acho que eu me perdi, eu acho que eu tô perdendo alguma coisa. Então é isso a respeito do nosso quarto conto que temos de Sagarana. Você ficou com alguma dúvida, alguma coisa que você não entendeu, ou alguma coisa que você gostaria de perguntar desse conto? Escreve aqui nos comentários por gentileza. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui, espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!